Olá, eu sou o veterinário Everton Fadoni. Estamos aqui no canal Empório Pet Shop, especialista em cães e gatos, para mais uma vez falar de temas relacionados ao mundo pet. E hoje eu separei um vídeo muito bacana para falar sobre todos os aspectos relacionados a doenças nos olhos, as doenças oculares. Então, se você tem um pet em casa e quer saber tudo sobre esse tema, quais os principais sinais clínicos, as causas e de que forma tratar, fique atento no nosso vídeo e siga as nossas dicas. Pessoal, e como já é de costume, já taca o dedo aí no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos se for interessante para você. Vamos lá? Bom, antes da gente começar falando sobre os aspectos anormais que podem acontecer nos olhos do seu pet, é muito importante que você saiba ou fique atento na condição normal do olho do seu pet, né? Eu não sei qual é a raça do seu cão ou do seu gato, dependendo da espécie, da raça, podem haver mudanças na conformação anatômica dos olhos. Alguns olhos são mais voltados para frente, outros têm as pálpebras maiores ou menores, outros têm dobras nessa região, alguns olhos são maiores, outros menores. Então vai depender muito do aspecto dos olhos do seu pet. O que é muito importante é que você saiba o que é o aspecto normal, coloração, o aspecto normal dos olhos do seu animal, para que quando você observar uma alteração, você já rapidamente vai saber identificar esse tipo de problema. E eu quero aproveitar aqui para deixar uma curiosidade em relação à parte visual dos animais, é dizer que, por exemplo, os cães, eles não enxergam as cores tão nítidas como nós enxergamos. As cores que eles enxergam são cores bem menos nítidas, né? Elas são cores mais apagadas, né? Os cães, especificamente, enxergam muito pouco a cor vermelha. Então fica aí como uma curiosidade. E agora sim vamos falar sobre a parte de doenças. Vamos lá? Gostaria de começar falando sobre os sinais mais evidentes que você, proprietário, pode perceber diante de algum problema que possa estar acontecendo. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a coloração dos olhos. Quando um animal apresenta algum problema, alguma doença nos olhos, pode ocorrer a mudança de coloração. Por exemplo, uma coloração mais esbranquiçada, no caso, por exemplo, de animais com catarata, uma coloração mais avermelhada, por exemplo, no caso de uma conjuntivite, uma coloração mais azulada, por exemplo, no caso de uma uveiite, e também a coloração amarelada, que na maioria das vezes não está relacionada com um problema nos olhos, mas sim com algum tipo de doença sistêmica. Então é muito importante que você fique atento na coloração dos olhos do seu animal. Qualquer mudança, qualquer alteração, busque auxílio veterinário ou tire dúvidas com o seu médico veterinário. Outra situação que é muito comum, e você pode observar isso no seu pet, é em relação à produção de lágrimas, né? Ela pode estar tanto diminuída, ou seja, uma produção de lágrimas menor do que o normal, acarretando, por exemplo, um olho mais seco, ou ela pode também estar com uma produção lacrimal excessiva, né? Podendo estar relacionado com algum tipo de infecção, algum tipo de inflamação. Então fique atento também nesse tema relacionado à lágrima do seu pet. Outro aspecto que é muito simples você observar também é em relação à pupila dos olhos do seu animal. Então ela pode estar tanto diminuída, né, o tamanho da pupila estar diminuída, ou pode estar aumentada. Isso também pode indicar problemas específicos. Então é importante você observar todos esses detalhes, anotar tudo isso para que você possa tirar a dúvida com o seu veterinário. Claro, também não podemos nos esquecer em relação à acuidade visual do seu animal, né? Observar se o seu animal está enxergando bem ou se ele está tendo dificuldades para caminhar num ambiente que ele está acostumado, trombando às vezes em objetos,
ou às vezes quando você chama ele, ele tem dificuldades para te encontrar. Então é muito importante você também ficar atento nesse quesito. Outra parte muito importante dos olhos e que a gente consegue detectar muitos problemas é em relação às pálpebras dos olhos do seu pet, né? Em algumas patologias, em algumas doenças, o animal pode começar a piscar mais do que o normal ou manter a pálpebra mais fechada, ele costuma ficar. Inflamações na pálpebra é outra situação que também pode acontecer, né? Feridas e assim por diante. Então fique muito atento no aspecto das pálpebras dos olhos do seu cão ou do seu gato. E outras situações que também são muito importantes você observar é se o animal está sentindo dor quando você toca nos olhos dele, ou se você está percebendo algum tipo de inflamação interna, ou às vezes o animal está coçando, né? Isso acontece com bastante frequência, porque o animal ele tenta na coceira resolver o problema, ele acha que tem alguma coisa incomodando e o animal começa a coçar. Edema dentro dos olhos também é muito fácil de você perceber. Então, fique atento em todos esses sinais clínicos, porque qualquer uma dessas alterações pode ser indicativo de um problema nos olhos do seu pet. Bom, acabamos então de falar sobre os principais sinais clínicos que você pode, de maneira muito simples, muito fácil, observar nos olhos do seu pet. E agora eu quero citar algumas das causas mais importantes de problemas nos olhos, né? E é importante que você saiba isso para que quando isso for diagnosticado, você entender o que o seu animal vai ser tratado. Como eu já citei a respeito das doenças sistêmicas que podem causar problemas nos olhos, então essa é uma das causas. Por exemplo, a erliquiose é uma doença que pode causar uma alteração na coloração dos olhos. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre esse tema, nós temos um vídeo falando exclusivamente sobre a erliquiose. A gente pode deixar aqui na descrição. A sinomose é outra doença que também pode mudar a coloração dos olhos. Problemas hepáticos, as hepatites. Então, doenças que não estão relacionadas com os olhos podem causar alteração no aspecto dos olhos do seu animal. Então, fique atento nisso também. Outra causa muito importante e bastante comum de alteração no aspecto dos olhos é o olho seco, que nós chamamos de ceratoconjuntivite seca. É uma doença bastante comum que acontece quando há uma queda na produção lacrimal e isso faz com que o olho do animal fique mais seco, gerando problemas, traumas e até outras doenças ali também. Outra patologia muito comum, que é uma das principais causas de problemas nos olhos, é a úlcera nos olhos. Quando o animal tem algum trauma, na maioria dos casos é causado por traumas, né? O animal bate o olho em algum lugar, ou até mesmo o próprio animal bate a patinha, e aí fere a córnea, que é essa camada mais externa do olho, e isso acaba causando uma úlcera, um machucadinho ali na córnea, né? Então é muito importante você saber dessa informação também. Outras doenças muito comuns também, principalmente agora falando de animais mais idosos, inclusive se você quiser saber tudo sobre animais idosos, pode deixar aqui na descrição do vídeo também falando sobre esse tema. Mas doenças dos olhos de animais idosos, por exemplo, a catarata, né, que é uma doença bastante vista em algumas raças de cães. Doenças como o uveiite, o glaucoma, que é quando aumenta a pressão intraocular e causa uma cegueira bem rápida nos animais também. Então são doenças também que podem acontecer e são causas importantes. E como eu também já citei os problemas palpebrais, eu também não posso deixar de falar sobre as doenças palpebrais, né? O que nós chamamos de blefarites, as inflamações, as infecções das pálpebras. Também são muito comuns e devem ser rapidamente diagnosticadas para ser também rapidamente tratadas. E claro, não nos esquecer das doenças causadas por traumatismos, as irritações, as infecções, que são as conjuntivites. Então são muitas as causas de problemas nos olhos dos pets, tá? Por isso é muito importante você ficar atento em tudo que está acontecendo no dia normal no olho do seu animal. Então assim,
sabendo identificar os sinais clínicos que estão acontecendo nessa região e as principais causas. Então, nesse momento, nessa conversa com o veterinário, é muito importante você relatar todo o histórico que você percebeu de anormal, né? As anotações que você fez, as alterações que você observou. O veterinário, claro, vai fazer um exame clínico completo desses olhos. Ele pode abrir mão de alguns testes, por exemplo, para saber como que está a produção de lágrimas dos olhos do seu animal, né? Eu já citei, existem doenças que são causadas pela falha da produção de lágrimas. Outros testes para identificar, por exemplo, lesões na córnea, né, para saber se há alguma lesão, saber se tem alguma infecção, fazer testes para ver se o animal está enxergando bem, como que está a visão desse animal, saber se a pressão intraocular dos olhos do seu pet está normal, isso também é feito com aparelhos específicos, exames de fundo de olho, aí os exames podem ir avançando dependendo do que for encontrado no início desse bate-papo. E claro, a partir desse diagnóstico, que é o mais importante, saber qual é o tratamento ideal. Tome muito cuidado, eu deixo aqui um alerta. Não faça tratamentos sem saber o que você está usando nos olhos do seu animal. Porque muitas das vezes os medicamentos podem até piorar a situação. Então, muito cuidado. Peça sempre orientação ao seu veterinário. Se você não puder levar o seu animal ao veterinário, que seria o ideal, converse, mande fotos, veja o que você pode fazer. O veterinário ele pode abrir mão de colírios, de pomadas, mas claro, para cada situação diferente, vai um tratamento adequado. Não esquecer que tem as doenças sistêmicas, Às vezes o problema nos olhos apareceu decorrente de outro problema, o veterinário precisa identificar isso aí. O uso de antibióticos, de analgésicos, de anti-inflamatórios, de medicamentos para pressão intraocular, medicamentos para lubrificar os olhos. Então, é uma imensidão de produtos que podem ser usados para o tratamento, inclusive as cirurgias, dependendo da situação. Mais uma vez, muito cuidado, não automedique o seu pet sem saber o que você está usando e saber para o que isso vai ser feito, ou para que doença você está usando isso, tá? Porque às vezes isso pode acabar prejudicando. Espero que vocês tenham ficado até o final. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o habitual, mas eu gosto muito de sempre passar informações importantes, informações que sejam realmente de uso do proprietário, Se você ficou alguma dúvida em relação a esse tema, por favor, deixa aqui nos comentários e ao longo dos próximos vídeos a gente pode se aprofundar um pouco mais e falar de algumas doenças mais específicas. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.